A gente vai começar agora. Aliás, eu parabenizo a casa, porque é um tema de dificuldade, mas que nos traz grandes reflexões. E nós vamos começar com uma pergunta que está no livro O Consolador. Pergunta que foi feita a Emmanuel. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião nas atividades da vida? E Emmanuel respondeu: a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se hermanam da sabedoria, a segunda personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Eu acho fantástica que a resposta de Emmanuel para nós, diante da pergunta que foi feita, principalmente nós que, quando estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que tem nela aspectos filosóficos, científicos e também religiosos. Uma vez foi perguntado ao Chico Xavier o que era mais importante dentro da doutrina espírita: a filosofia, a ciência ou a religião? E o Chico falou, ele falou assim: olha, a filosofia é muito boa, nos traz muitos reflexos, mas nada mais são do que palavras. A ciência é fundamental, mas na ciência, a mesma ciência que descobre uma vacina contra uma doença, nós temos também uma ciência que descobre a bomba atômica. Agora, quando nós falamos da religião, a religião é a base, é o sustentáculo para que o homem siga o seu caminho, buscando o aprimoramento moral, a melhoria interior. Ela é a base, ela é o sustento. Então, a gente vê o quanto a religião, como bem diz Emmanuel aqui, é um sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor. Então, a alma humana, ela um dia vai alcançar a sua pureza através do amor. Daí a importância da religião. Mais adiante, nós fomos atrás, no mesmo livro Consolador, a pergunta 292 diz o seguinte: em que sentido devemos tomar o conceito de religiões? Então, vamos tentar entender o que é religião. E Emmanuel respondeu: religiões, para todos os homens, deveria compreender-se como sentimento divino, que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, nas inquietações que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ser fronteira, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação tem nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Então, a explicação de Emmanuel é fantástica, é profunda nos seus esclarecimentos, porque vem nos mostrar o seguinte: na verdade, quando a gente analisa a passagem de Jesus na Terra, nós não vimos Jesus, em momento algum, fundar uma bandeira, levantar uma bandeira de uma religião. E a gente tem que trazer isso para nós, porque o homem buscou trazer várias religiões, trazendo crenças, trazendo divergências, e isso é muito ruim.
eu até vou passar mais adiante uma fala do Chico, acho que é do Chico, ou de Humberto de Campos, mas tem uma fala do Chico Xavier, numa entrevista que ele deu para Hebe Camargo, onde ele pontuou a necessidade de nós não termos tanto sectarismo, de nós não querermos defender os nossos dogmas, desrespeitando as outras crenças. Então, essa mensagem de Emmanuel vem mostrar principalmente assim, a religião, ela nos liga a Deus. Religião nos liga a Deus. Então, é um sentimento divino que clarifica as almas. Não tem por que haver brigas em razão da nossa religiosidade. Eu me recordo ainda muito jovem, eu ainda era criança, acredito que eu estava com meus 11, 12 anos, e a minha mãe sempre me pedia para ir ao açougue, venda, essas coisas, né? Vai buscar isso, vai buscar aquilo. E eu me recordo que eu cheguei uma vez no açougue para pegar um pedido da minha mãe, e eu saí de lá apavorada, porque eu achei que o dono do estabelecimento ele fosse cair em cima de mim, de tão bêbado. E a gente, muito criança, a gente assusta diante dessa situação. Então, eu cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, nunca mais eu vou lá buscar. Eu fiquei com muito medo, falei para ela tudo que tinha acontecido. Passou um tempo, questão de alguns meses, 4, 5 meses, a minha mãe veio falar para mim, falou assim, Flávia, vem cá, mamãe quer te falar uma coisa. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei sabendo que o fulano, que era o dono do açougue, já tem 3 meses que ele parou de beber. Eu falei, mesmo, mãe? O que aconteceu? Ele fez tratamento? O que aconteceu? Ela falou assim, não, ele virou evangélico. E, a partir daquele momento, quando ele que ele entrou naquela igreja, ela trouxe o conforto que ele precisava. Isso me abriu muito a mente, porque eu vi que, para ele, naquele momento, aquela religião trouxe aquilo que ele precisava. Então, que maravilha! Eu ouvi, na verdade, eu li Chico Xavier, uma passagem dele, se eu não me engano, está no Evangelho de Chico Xavier, onde ele fala que nós devemos muito à Igreja Católica, que o cristianismo deve muito. Se a gente for olhar o nosso Brasil mesmo, ele foi descoberto, questão de poucos dias, já se rezou uma missa, já se colocou uma cruz. Então, se não fosse a Igreja Católica, provavelmente o cristianismo já estaria disperso. Então, quando a gente escuta relatos assim, a gente, mais do que nunca, começa a se conscientizar de que essa religião, mais do que nunca, ela é o amor. Ela é aquilo que desperta em nós sentimentos divinos, que nos liga a Deus. E cada um vai se sentir. Eu nasci em berço espírita. E eu me sinto sempre muito feliz e realizada. É uma religião que me preenche, que através do uso da razão, eu consigo compreender muito das mazelas, dos acontecimentos da humanidade. Eu tenho esse conforto. Então, que maravilha que nós temos essas religiões, por mais que a gente às vezes fale, não seria necessário, né? Se nós todos dessemos as mãos e pensássemos, cada uma tem para acrescentar. Que bom que temos tantos templos na Terra, de diversas seitas que nos ligam à prática do amor. Então, isso nós temos que enxergar com bons olhos. Mas, infelizmente, a gente vai ver também que, em nome de se lutar, como foi dito muito aqui ao final por Emmanuel, dessa falsa interpretação, numa interpretação de que se tem que dividir, a religião tem que dividir, nasceu no mundo lutas antifraternais. E aí nós vamos mais adiante, com a pergunta 671 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o que devemos pensar das chamadas guerras santas? E a espiritualidade respondeu: o sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o máximo que puderem
aqueles que não lhes comungam a mesma crença, visando agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente incitavam os sacrifícios humanos? Esses povos são impulsionados pelos maus espíritos. Ao fomentar a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Então, os espíritos nos deixam de forma muito clara que as chamadas guerras santas, onde uma religião entra numa disputa por poder, por terra e por vários outros sentimentos que não vem ao caso a gente falar, mas o fato é, impulsionados por esse fanatismo, né, de exterminar aquelas pessoas que não pensam como elas, de querer impor uma crença, sem dúvida alguma são espíritos que são impulsionados por maus espíritos e vai exatamente contra aquilo que nós queremos, que a religião prega, que é o amor. Então, Deus é amor. Quando nós usamos a nossa religião para fazer qualquer coisa de ruim que seja, sob qualquer artifício, argumento, a gente falha na nossa missão. E aí nós vamos entrar numa parte interessantíssima. Não, aqui ainda continua, desculpa. O Livro dos Espíritos ainda continua. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Por que promover uma guerra de extermínio em virtude da diferença religiosa, ou porque ainda não atendido ao progresso dos povos esclarecidos? Como querer que os estranhos acreditem nas suas palavras quando seus próprios atos desmentem a doutrina que pregam? Então, eu acredito que a grande maioria de todos nós aqui na Terra, quando buscamos uma religião, nós buscamos ali a proteção de Deus, o amparo, e sabemos que para agradar a Deus é necessário que a gente ame o nosso próximo. E a partir do momento que nós buscamos, sob o argumento qualquer que seja, uma luta que vai provocar extermínios e mortes, nós estamos indo exatamente contra a nossa própria crença, contra aquilo que a religião prega. E aí a gente pode falar assim, Flávia, mas você está falando isso, esse tema que está sendo colocado, é um tema que existiu lá na época da Inquisição, na época das Cruzadas. Hoje em dia, nós não temos mais essa preocupação de termos qualquer guerra de extermínio em razão da religião. Só que se nós realmente formos estudar, a gente vai ver que não é bem assim. Nós vamos ver que até hoje usa-se a religião para querer conquistar terras. Nós vamos ver que há pouquíssimo tempo atrás a Catedral de Notre Dame foi incendiada, como várias outras sinagogas e igrejas. Isso tem acontecido no mundo. Então, infelizmente, ainda há por parte de irmãozinhos mais ignorantes na prática do amor esse tipo de conduta de extermínio, de querer impor a sua crença, de querer, por um fanatismo ou mesmo uma ganância muito grande, isso muitas vezes tem acontecido ainda no mundo atual. Vamos mais adiante? Olha o que diz o livro A Caminho da Luz. Ele vem falar para nós, nos reportar sobre as cruzadas, para nós entendermos um pouquinho mais de quando a religião adoece. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus ou os traços da vida dos apóstolos.
enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas. Mas Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente. E no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. Então, o nome cruzada não é à toa. Eles usaram a cruz de Jesus para defender Jerusalém, para defender aquela terra santa. E foram quase 2 séculos de guerra. Foram, ao todo, oficialmente 8 cruzadas. E em cada uma delas, uma hora eram os turcos vencedores, os cruzados os vencedores, em outros momentos. O fato é, muita morte aconteceu em nome da religião. E, sem dúvida alguma, quem lê o livro A Caminho da Luz, lá fica muito claro que todo esse movimento tinha por trás espíritos trevosos, instigando os homens da terra a agirem assim. E continua, aí aqui eu fui na revista Galileu. A revista Galileu nos diz o seguinte: inspirados pela Igreja Católica, cavaleiros europeus tentaram reconquistar a cidade de Jerusalém do domínio muçulmano e transformaram a região em um banho de sangue. Ao todo, foram promovidas 8 cruzadas oficiais entre 1095 a 1291. Oficiais porque foram promovidas com a anuência da Igreja Católica para combater forças islâmicas. Então, é um registro da história que nos causa imensa tristeza. Aqui nessa imagem, a gente tem uma imagem do símbolo da cruz, das cruzadas, e eram guerras mesmo, com os cavaleiros, com as suas lanças, e que causou a morte de muita gente. E olha, sinceramente, no final a gente não sabe dizer quem ganhou, quem não ganhou. Uma hora foi um, outra hora foi outro. O que a gente sabe é que a humanidade perdeu com tudo isso. E aí a gente pensa assim, foi um momento de dor e que acabou. Não, eu acho que talvez tenha havido um momento, às vezes, até pior. Nós vamos ver no próximo slide aqui, que do século XII ao século XVIII, quer dizer, nós vamos ter aí 6 séculos de Inquisição. E lá no livro A Caminho da Luz, fala que a Inquisição foi um movimento político-religioso que ocorreu entre os séculos XII e ao XVIII da Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo. O Tribunal do Santo Ofício foi instituído pelo Papa Gregório IX em 1233, com o intuito de investigar as heresias dos cátaros, também chamados de albigenses. Os cátaros eram uma seita que pregavam que o mundo material era intrinsecamente mau e deveria ser destruído. Desta maneira, estimularam o suicídio e o aborto, além da destruição... Só um minutinho. Da matéria... Eu não estou conseguindo aqui, peraí. Da matéria e a negação dos prazeres. Então, aqui... esse trecho, na verdade, eu tirei da história, também da revista Galileu, não foi do A Caminho da Luz. O A Caminho da Luz, quando vem falar da Inquisição, ele tem um capítulo que é bastante completo, menciona outros nomes de pessoas que foram confiadas por Jesus quando vieram à Terra, mas que se desviaram daquela missão, sempre ressaltando no livro também que existia, infelizmente, uma força
muito destrutiva das trevas, fazendo com que o homem enveredasse por esse caminho. É interessante a gente observar que eles falavam da Santa Inquisição. Santa Inquisição? Como é que a gente vai compreender isso? É porque na cabeça deles, quando eles faziam essa questão dessa Inquisição, onde ele dava sentença de morte para muitas pessoas, aquelas pessoas que, como foi bem dito aqui, os cátaros, os albigenses, que eram pessoas que tinham uma vida às vezes mais materializada, mais voltada para o âmbito material, que incentivava suicídio, aborto. Então, tudo que essas pessoas falavam que ia contra o que a igreja pensava, contra qualquer dogma da igreja, elas eram condenadas à morte. E falava da Santa Inquisição, porque se a pessoa arrependesse e voltasse atrás, então houve ali um milagre da Inquisição que fez ela mudar e ele foi absolvido, ele foi perdoado dos pecados, vamos dizer assim. E obviamente que não foram só os cátaros, os albigenses, acabou que isso se estendeu, inclusive para as Américas, quando foram descobertas, e todas aquelas pessoas que não concordavam com a Igreja Católica, ou que tivessem, às vezes, alguma inimizade, eles, para poder conseguir o intento às vezes, de ocupar uma terra, qualquer coisa que fosse contra a intenção daqueles poderosos da igreja na época, eles colocavam a pessoa em julgamento nessa inquisição, nesse julgamento que era feito. Isso durou muitos séculos, não é até o século XVIII. Bom, no A Caminho da Luz, Emmanuel fala, eu tirei um pedacinho quando ele fala da Inquisição. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício. Por toda parte onde existissem cérebros que pensassem e corações que sentissem, instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Então, é algo que está na história da humanidade e que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz de forma fantástica, nos mostrando isso aí. O Tribunal da Inquisição, eles tinham um poder de vida ou morte nesses países católicos. E a gente não está aqui para condenar, por isso que no início da minha fala, eu deixei muito claro, quando Chico Xavier nos falou de nós devermos muito à Igreja Católica, por ela abraçar a bandeira do cristianismo, mas obviamente que nós não podemos concordar com aqueles que abusaram um dia da igreja e quando aconteceu tudo isso. Então, e nos serve de reflexão. É algo assim que trouxe muito sofrimento, trouxe muita morte, e quando a gente verifica esse tipo de coisa, a gente verifica que a religião, ela adoece. E a religião, ela não vem. Religião é para nos ligar a Deus. Então, nós temos sempre que fazer uma reflexão muito grande quando a gente vê que a religião, ela está sendo utilizada para propósitos que não são aqueles que Jesus nos trouxe como roteiro. Nós vamos passar, eu peguei um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Humberto de Campos diz: e os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separabilidade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. E serenos na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança no mundo espiritual,
a alvorada luminosa do renascimento. Por que nós trouxemos tudo isso? Porque para nós falarmos do adoecimento da religião, isso muitas vezes pode gerar em nós desânimo. Não vamos longe, não. Nos dias atuais, muitas vezes nós olhamos os acontecimentos e nós às vezes nos questionamos: será mesmo que o Brasil é a pátria do Evangelho? Será mesmo que nós estamos evoluindo? Porque quando a gente vê tantos escândalos, tantas barbáries, e às vezes a gente vê dentro das próprias religiões pessoas que estão lá, que têm a liderança e que usam da religião de forma a abusar da fé, a querer extorquir, a querer ganhar, ter algum benefício em cima da outra pessoa, né? Abusando da fé de alguém. Às vezes, muitas vezes nós nos questionamos, mas será que nós ainda vamos virar uma terra de regeneração mesmo, onde as maravilhas dessa obra cristã, que é a lei de amor que Jesus nos trouxe, ela realmente fincará e será permanente entre todos nós? E é isso que Humberto de Campos vem e nos traz. Ele vem e nos mostra: tenham paciência, tudo no tempo certo. Até as dificuldades de hoje que a gente enfrenta, elas são necessárias para que a gente aceite melhor cada vez mais esse evangelho de Jesus, comece a estender as mãos sem achar que a gente é melhor do que o outro, de que a religião tal um dia vai ser superior. Não existe isso. Tanto que ele deixa muito claro: quando os homens livres de todos os símbolos sectários de separabilidade, é preciso que isso acabe em todos os aspectos. E quando a gente fala da religião, a gente fala isso para que a gente não desanime com as nossas religiões. Quando nós constatarmos que tem um determinado líder, que tem um presidente da casa espírita que a gente às vezes não concorda, nem por isso nós temos que, com isso, fazer com que a religião morra dentro de nós e achar que isso não é importante. Porque é importante. É importante que a gente busque ligar, estar em sintonia com Deus. Eu acredito, principalmente quando a gente está em meio a uma pandemia, muitas pessoas hoje sentem realmente a falta de estar no templo religioso, de ir para a casa espírita, para rezar, para estar em sintonia. A gente toma um passe, mas a gente não pode arrumar uma desculpa para dizer: eu também não vou ficar assistindo palestra online, eu não vou fazer culto do lar, eu vou esperar acabar a pandemia. Porque talvez agora seja a hora em que a gente mais tenha que se fortalecer na fé, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente ajude as outras pessoas a se equilibrarem. Porque se a gente não precisa ter dúvidas de que Jesus deixou um roteiro traçado para nós. Então, olhar os defeitos de uma ou outra pessoa para que isso seja desculpa para que a gente deixe que a religião adoeça dentro de nós, sem dúvida alguma não é a saída. Então, que a gente renove as nossas esperanças. Quando Humberto de Campos vem e fala que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e que elas aguardam com confiança a alvorada luminosa do renascimento humano, é isso. Eu não sei, eu falo de uma experiência por mim, mas eu acredito que a maioria de quem está aí me ouvindo pensa da mesma forma. Deixa eu olhar meu horário, porque eu nem falei direitinho o tempo, mas eu não vou demorar muito, já estou caminhando para o final. Mas, voltando ao meu raciocínio, mas isso acontece comigo. Se eu fico afastada da minha religião durante uma semana, 15 dias, 20 dias, eu cometo mais erros. Eu preciso da religião para ser um norte para mim. Eu preciso ler o Evangelho. O meu lar, ele é abastecido com o Evangelho. E assim mesmo, a gente não consegue
se colocar em prática esse evangelho da forma como a gente gostaria, mas sem dúvida alguma, ter a religião para estar ali, puxando as rédeas e colocando limites, para mim, eu sei que é importante. Eu acredito que para a maioria de nós, porque nós sintonizamos com Deus, sintonizamos com a espiritualidade amiga. Quantas vezes eu saio, quando eu chego no meu... Não tem um dia que eu entre no meu trabalho sem abrir o evangelho e pedir a Deus proteção por aquele dia. E eu não tenho dúvidas de que muitas situações desconfortáveis são evitadas exatamente porque eu fiz essa vigilância de acordar e ler um evangelho buscando a sintonia para que o meu dia caminhe melhor. Bom, vamos mais adiante. No programa Pinga Fogo, o nosso querido Chico Xavier trouxe a seguinte mensagem: toda religião fundada nos princípios do bem é um processo de comunicação com as forças divinas. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, é um caminho santo que nós, espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Então, Chico Xavier, nessa frase, ele abraça todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana. É isso que a gente tem que ter em mente. Religião tem que ser fundada nos princípios do bem. Aqui no Brasil, as pessoas com quem eu convivo, eu tenho amigas de diversas religiões, e eu vejo que todos esses amigos que estão ou numa ou em outra crença, o objetivo deles sempre é melhorar interiormente, respeitar o próximo, tentar ser uma pessoa, ser, como foi dito pelo Amauri na lição do Evangelho, tentar ser um homem de bem. Quando nós vamos chegar do lado de lá, ninguém vai perguntar para nós qual que era a sua religião, qual era o seu sobrenome, o que você conquistou de bens materiais na Terra. Não. Talvez perguntem para ter um peso maior. Ah, você tinha uma religião? Você conhecia o Evangelho de Jesus e não seguiu? E afastou dele? E abandonou ele? Olha, a sua responsabilidade é maior. Porque você teve tudo nas mãos para seguir um caminho melhor. Então, que nós saibamos respeitar as religiões e que nós abracemos a nossa querida doutrina espírita com muito amor, para que essa doutrina não adoeça. E quando eu falo dentro da doutrina espírita não adoecer, eu lembro de movimentos dentro da doutrina espírita, encabeçados por Bezerra de Menezes, que quis trazer para dentro da nossa doutrina desunião. E hoje, em meio à polaridade que existe lá fora, com questão política, muitas vezes a gente consegue visualizar que esses assuntos entrem na nossa casa com um fim único e exclusivo de trazer separatividade. E aí é a hora em que, como dizia Chico Xavier, como Chico Xavier também falava, é preciso bater os pés para as trevas, porque o santuário religioso é um lugar de amor, de nos ligarmos a Jesus. E é preciso que a gente tenha essa vigilância para que a nossa religião não adoeça. Porque, infelizmente, nós temos do lado de lá irmãozinhos que querem muito trazer o desequilíbrio, a separação, a desavença, mas quem tem Jesus conduzindo o leme da navegação tem toda a segurança para seguir adiante com muito amor, com muita fraternidade. E eu vou encerrar com essa frase do nosso mestre amado Jesus, que diz: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos.